Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 2 de abril de 2025. Vamos ao destaque do dia, indústria. Em fevereiro, a produção industrial cresceu 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, a indústria brasileira acumula crescimento de 2,6%. Programas de modernização e estímulos, como Nova Indústria Brasil, estão entre os fatores que têm ajudado no resultado. E ainda, elas exportam. Com o estímulo de programas do governo federal, participação de mulheres em empresas que vendem ao exterior vem crescendo. Natália Kozlik. A participação feminina tem crescido mais entre empresas exportadoras do que entre aquelas que atuam apenas no mercado doméstico. E você vai ouvir também. Hoje é Dia Mundial de Conscientização sobre o transtorno do espectro autista. E o acesso aos direitos desse grupo é facilitado pela nova Carteira de Identidade Nacional. Mais de 23 milhões de pessoas já emitiram documento, sendo 220 mil autistas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. A produção industrial brasileira vem apresentando dados positivos ao longo do último ano. Em fevereiro desse ano, o crescimento da indústria foi de 1,5% na comparação com fevereiro de 2024. De acordo com André Macedo, gerente de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesse período comparativo, a maioria dos setores industriais pesquisados pelo IBGE apresentou dados positivos. No confronto com o igual mês do ano anterior, a produção industrial, ao avançar 1,5% em fevereiro de 2025, marca o 9º mês seguido de crescimento. No índice desse mês permanece a característica de perfil disseminado de taxas positivas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 25 ramos industriais pesquisados. Em comparação a janeiro deste ano, o índice apresentou estabilidade, com uma variação de menos 0,1%. No entanto, houve destaque para o crescimento do setor extrativo em 2,7% e da produção de alimentos em 4%. Os dados do IBGE mostram também um crescimento de 1,4% da produção industrial no primeiro bimestre deste ano e de 2,6% nos últimos 12 meses, encerrados em fevereiro. De acordo com o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, programas lançados pelo governo federal para estimular a indústria vão continuar permitindo o avanço do setor. Os dois principais são o Nova Indústria Brasil, que prevê investimentos de 300 bilhões de reais até 2026, e o Programa de Depreciação Acelerada, mecanismo de incentivo fiscal que ajuda na compra de máquinas e equipamentos. São programas que ajudaram bastante a indústria no ano passado, ainda vão ter seus efeitos positivos em 2025. Esses programas, a continuidade desses programas vão continuar ajudando a indústria, assim como ajudaram bastante em 2024 para esses bons resultados que a gente consegue enxergar, especialmente na primeira metade do ano passado, até mesmo no terceiro trimestre do ano passado. Pois é, e um dos eixos de estímulos da Nova Indústria Brasil é o setor de defesa. Esses investimentos têm efeito também para o desenvolvimento científico e tecnológico na área. Esse foi um dos pontos destacados hoje pela ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, ao assinar um contrato com a empresa nacional IACIT, que vai desenvolver um sistema para monitorar aeronaves não tripuladas em áreas urbanas, como é o caso dos drones de entrega. O projeto conta com um investimento de 28 milhões de reais da FINEP, a financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério. O acordo visa o desenvolvimento do MUST, um sistema de monitoramento de aeronaves não tripuladas em áreas urbanas. O projeto receberá um investimento total de 40 milhões de reais, sendo 28 milhões da FINEP e 12 milhões de reais da IACIT e entidades parceiras. A expectativa é que o sistema seja concluído em 36 meses. A ministra Luciana Santos enfatizou a relevância da pesquisa, da tecnologia e da inovação para a área de defesa. Muitas das conquistas tecnológicas que o mundo experimentou ao longo da história vieram de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de defesa do espaço. Então, com esses aportes, queremos fortalecer esses setores pensando no presente e no futuro. A
As áreas de CTI têm importante papel na indústria de defesa como motor de desenvolvimento tecnológico e da inovação em nível global. Dentro da Política Nacional de Reindustrialização, a Nova Indústria Brasil, o MCTI apoia 57 projetos envolvendo principalmente empresas estratégicas de defesa e institutos de pesquisa das Forças Armadas. As iniciativas fazem parte da missão 6 da ANIB. Reportagem, Mariana Leite. As mulheres estão conquistando mais espaço no comércio exterior brasileiro. Foi o que revelou um estudo desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, divulgado essa semana. Mas elas ainda enfrentam desafios para alcançar maior equidade. A participação feminina tem crescido mais entre empresas exportadoras do que entre aquelas que atuam apenas no mercado doméstico. Foi o que mostrou a segunda edição do estudo Mulheres no Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O percentual de mulheres nas empresas exportadoras subiu de 29% para aproximadamente 32% entre 2020 e 2022. No caso das empresas importadoras, aumentou de 32,5% para 34,7%. Já no mercado interno, o crescimento foi em torno de 0,5 ponto percentual. A secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, avalia os benefícios para o grupo. Isso significa que as mulheres estão conseguindo se inserir melhor nesse setor que é mais dinâmico da economia brasileira. O comércio exterior oferece mais oportunidades, oferece novas perspectivas, né, para empresas brasileiras. Elas são mais inovadoras, são mais produtivas, muda o patamar, né, das empresas. Mas ainda há desafios a vencer. De acordo com o estudo, embora as empresas exportadoras paguem em média salários mais altos, as mulheres ainda recebem de 23% a 27% menos que os homens nessas firmas. Além disso, apenas 14,5% das exportadoras têm maioria feminina no quadro societário e somente 2% do total exportado pelo Brasil vem de empresas lideradas por mulheres. Para aumentar a participação feminina nesse mercado, o governo desenvolve iniciativas como o programa Elas Exportam. Em parceria com a Apex Brasil, a ideia é conectar empreendedores experientes a mulheres que estão iniciando sua jornada no comércio internacional. Foi o que destacou a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres. Que promove mentoria, suporte técnico, capacitação, oferece uma rede para mulheres que exportam e aquelas que nunca exportaram. A Apex também promove produtos e ideias nacionais no exterior para atrair novos investimentos. A empresária Maria Laura Litério abriu seu negócio no ramo de moda praia em 2019, com foco em atender o mercado exterior. Ela participou de feiras internacionais promovidas pela Apex, que deram mais projeção ao seu negócio, e dá a dica para as mulheres que desejam vender para outros países. Faça um produto de qualidade, mantenha-se firme no seu propósito e aproveite todas as chances que esses programas dão. Depois que a gente começou a trabalhar mais de perto com eles, foi muito bom. O ano passado a gente conseguiu estar nas 4 principais semanas de moda: Nova York, Paris, Milão e Londres. 3 delas através de programas incentivados pelo governo. O tema da participação feminina em empresas exportadoras foi incluído na agenda do G20 sob a presidência brasileira no ano passado e também foi contemplado no acordo Mercosul-União Europeia, reforçando o compromisso do Brasil com a equidade de gênero no comércio internacional. Reportagem Natália Kozlik. Mais espaço para as mulheres nas Forças Armadas. Este ano, pela primeira vez, ocorre o alistamento voluntário militar feminino para jovens que completam 18 anos em 2025. São 1.500 vagas no Distrito Federal e em outros 28 municípios de 3 estados. Hoje, em Brasília, ocorreu mais uma etapa da seleção. São jovens, determinadas e pioneiras. Nesta quarta-feira, 35 mulheres deram um passo inédito. Iniciaram a fase de seleção geral para o serviço militar inicial no Exército Brasileiro em Brasília. A capital do país é a primeira cidade a receber voluntárias para o alistamento feminino.
Pela primeira vez, mulheres podem se alistar voluntariamente aos 18 anos para servir como soldados temporários, como explica o chefe do escalão de pessoal da 11ª Região Militar, Coronel Rafael Alves. Após o ato oficial de incorporação, elas passam a ter os mesmos deveres, direitos e penalidades do serviço militar obrigatório do segmento masculino. Representa um marco histórico de inclusão. O processo de alistamento feminino segue as mesmas etapas do masculino: alistamento, seleção geral, designação, seleção complementar e, por fim, incorporação. Hoje, as mulheres já ocupam cerca de 10% dos postos nas Forças Armadas, principalmente em áreas como saúde, ensino e logística. Mas agora, o acesso às funções combatentes por meio do alistamento direto abre novas oportunidades. Laís Ribeiro tem 17 anos e fala com emoção sobre o sonho de vestir a farda. Quando veio o alistamento, eu falei, vou dar o meu primeiro passo. Vou correr atrás desse sonho que vale a pena. A médica Etienne Luiza ingressou no Exército como temporária em 2012. Em 2013, passou em concurso para efetiva. Ela comemora esse novo passo para a igualdade dentro da tropa. Eu acredito que é uma inclusão da mulher em todas as áreas, em todos os segmentos do Exército Brasileiro, né? O serviço militar inicial tem a duração de 12 meses e pode ser prorrogado por até 8 anos, se houver interesse da Força e da Militar. Além do treinamento, as voluntárias têm acesso a cursos profissionalizantes, assistência médica, auxílio à alimentação e outros benefícios. O alistamento deverá ser realizado somente pelas mulheres que completam 18 anos em 2025 e que residem naqueles municípios que estão relacionados no Plano Geral de Convocação. Lembrando que o período de alistamento vai até o próximo dia 30 de junho pelo site alistamento.eb.mil.br. Reportagem Caroline Blaut. Mais de 35 mil propostas de obras em quase todos os municípios do país. Esse é o balanço das inscrições do novo PAC Seleções, que foram encerradas na última segunda-feira. Essa nova etapa, o Programa de Aceleração do Crescimento, vai atender empreendimentos inscritos por gestores e gestoras municipais nas áreas de saúde, educação, cidades e esportes. Os municípios de Minas Gerais lideraram em número de inscrições, seguido por São Paulo e Bahia. Ao todo, o PAC Seleções vai empregar quase 50 bilhões de reais nas obras que forem selecionadas para as 19 modalidades possíveis. Mais de 374 mil pessoas com deficiência já emitiram a nova carteira de identidade nacional. Dessa quantidade, cerca de 220 mil têm o transtorno do espectro autista. As informações foram divulgadas nesta quarta, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E hoje nós vamos falar da carteira de identidade e lembrar das principais políticas públicas voltadas às pessoas com autismo. As pessoas com autismo são o grupo com deficiência que mais emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional. O documento está disponível em versão física e digital. Em formato eletrônico, permite o acesso a informações como tipo sanguíneo, fator RH, título de eleitor e outros documentos com acesso por meio de um QR Code. Esses dados em um único documento facilitam o dia a dia de Theo Nascimento, que tem 10 anos de idade. Ele é uma das cerca de 220 mil pessoas com transtorno do espectro autista que emitiram um novo documento, que também conta com um símbolo que identifica sua deficiência. Para a mãe dele, Suelen Nascimento, a identificação facilita o dia a dia de Theo. Eu acho importante que tenha um selo de identificação, pois o autismo ela é uma deficiência que ela é oculta, né? Não é visível. Com um selo de identificação é possível garantir, né, direito, é possível identificar e facilitar a comunicação quanto às reais necessidades, quanto prioridade, quanto a ingresso em serviços. Na carteira dele tem um símbolozinho, né, que é o laço do autismo. Mais de 374 mil pessoas com deficiência já tiraram a Carteira de Identidade Nacional, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços
serviços públicos. E no total, já foram emitidas mais de 23 milhões de carteiras em todo o país. Para o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, esse documento simplifica a vida dos cidadãos, pelo acesso poder ser feito de forma digital, além de ser a porta de entrada para serviços públicos. A pessoa pode fazer lá a sua prova de vida, a pessoa pode assinar um documento com validade jurídica, e essa carteira, ela tem essa característica, né? Isso nos permite aí diminuir aí deslocamentos das pessoas, porque elas podem exercer os seus direitos, né, no mundo digital. O cuidado com pessoas com autismo é foco de políticas públicas federais, desde as salas multissensoriais nas agências do INSS até o programa de acolhimento ao passageiro com transtorno do espectro autista nos aeroportos. Também foram criados incentivos, como o adicional de 20% no custeio para centros especializados em reabilitação. E para o programa Viver Sem Limite, está prevista a capacitação de 6 mil profissionais de segurança pública na atuação policial frente às pessoas com deficiência psicossocial. Reportagem Thaísa Vitória. Pois é, e assim como o Theo, que nós ouvimos na reportagem, outros 23 milhões de brasileiros já emitiram a nova carteira de identidade nacional. Além das vantagens para grupos específicos, como pessoas com deficiência, ela também traz mais segurança e ajuda a reduzir a burocracia para quem usa os serviços públicos da plataforma GovBR. As crianças e adolescentes são recordistas na emissão da nova carteira e representam quase 34% do total de emissões. O estudante Daniel Heitor Lima tem 13 anos e chegou cedo a um posto da Polícia Federal em Brasília para tirar a nova carteira de identidade. A carteira é importante, né? Precisa dela para um monte de coisa. A minha antiga estava já inutilizável, então precisava de uma nova mesmo. Desde janeiro de 2024, quando começou a ser emitida em todo o país, a carteira de identidade nacional já está nas mãos de 34% de crianças e jovens de até 19 anos, que já podem acessar os serviços públicos federais oferecidos digitalmente na plataforma gov.br, como explica o secretário de Governo Digital do Ministério, Rogério Mascarenhas. Já é uma população que entra já no mundo digital, já podendo fazer uso de serviços no GovBR com padrão ouro, o que é importantíssimo dentro dessa identidade nova que a gente está colocando para essas pessoas, que é uma forma de acessar melhor aos serviços públicos. O brasiliense Benício Guimarães Rosa tem 9 anos. Ele tirou o documento no ano passado e já usou algumas vezes. Eu já usei ela para ir no hospital lá na Bahia, lá em Correntina, porque eu passei mal. E também usei hoje para poder fazer o meu teste de visão. A nova carteira garante maior segurança com a biometria facial e dos dedos das mãos. O CPF passa a valer como um número único de identificação para todo o território nacional. Nela podem ser inseridos outros documentos e informações, como explica o diretor de um posto do Na Hora, Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão do Distrito Federal, Valdeci Barbosa. Carteira de habilitação, carteira de saúde, o PIS, PASEP, fator sanguíneo, título de eleitor, só abrindo o QR Code que você vai ter acesso a esses documentos. A unificação dos dados e cadastros do cidadão vai permitir que, assim, seja o único documento que os brasileiros vão ter que portar no futuro. A substituição do modelo antigo pelo novo deve ser finalizada em todo o país em fevereiro de 2032. Para saber como emitir o documento em seu estado, é só acessar gov.br/identidade. Reportagem Cleide Lopes. A oportunidade para os aposentados do INSS viajarem com preços mais em conta. É o programa Voa Brasil, que já destinou mais de 35 mil passagens aéreas desde o final de julho do ano passado.
O programa Voa Brasil, do Ministério de Portos e Aeroportos, registrou mais de 35 mil passagens reservadas em 8 meses. O número é suficiente para lotar 270 aeronaves. A iniciativa beneficia aposentados do INSS e já alcança 82 municípios brasileiros. São Paulo lidera as buscas de cidades mais procuradas, seguida por Rio de Janeiro e Recife. Entre os 20 principais destinos, apenas 3 não são capitais: Campinas, em São Paulo, Juazeiro do Norte, no Ceará, e Porto Seguro, na Bahia. A expectativa do governo federal é utilizar na segunda fase do programa a base de dados do ProUni, FIES e SISU para relacionar estudantes que vão poder acessar o benefício. O Voa Brasil oferece bilhetes por até R$200 para aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada aposentado pode comprar até 2 trechos por ano. Para participar, o interessado deve acessar o site do programa e escolher data, origem e destino. O endereço gov.br/Voa Brasil. Lucília Araújo para a Voz do Brasil. O Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, vai receber R$50 milhões para ajudar na reconstrução do local, que pegou fogo em 2018. Os recursos são do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O museu foi criado em 1818 por Dom João VI, rei de Portugal, e ocupa desde 1892 o Paço de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou nesta quarta-feira, dia 2, um apoio financeiro de R$50 milhões para a continuidade da reconstrução do Museu Nacional, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Instituição ligada ao UFRJ, a Universidade Federal do Rio, o Museu Nacional teve grande parte das instalações e do acervo atingida por um incêndio em 2018. Com a contratação de 2 outras operações de apoio nos últimos anos, o valor total destinado pelo BNDES à recuperação do museu chega a R$100 milhões. Os projetos apoiados pelo banco abrangem o restauro do Paço de São Cristóvão, a reforma e readequação do prédio da Biblioteca Central e ações de divulgação e ativação. Os contratos também contemplam a estruturação de um fundo patrimonial destinado à sustentabilidade financeira de longo prazo do museu. A chefe do Departamento de Projetos Culturais do BNDES, Luciane Gorgulho, destaca o compromisso assumido pelo banco de ajudar a colocar o Museu Nacional novamente de pé. O BNDES foi um parceiro de primeira hora da reconstrução do Museu Nacional, não apenas destinando recursos, como também se envolvendo ativamente nos arranjos de governança, de forma a entregar um museu totalmente novo, remodelado e com suas fontes de sustentabilidade previstas e garantidas. O acervo do Museu Nacional é considerado um dos maiores da América Latina, com destaque para a coleção egípcia e a coleção que inclui peças e artefatos greco-romanos. O museu também abriga o mais antigo fóssil humano já encontrado na América do Sul, conhecido como Luzia e datado de cerca de 13 mil anos atrás. Reportagem André de Barros Lima. Uma parceria entre governo e iniciativa privada prevê a entrega de 20 milhões de frascos de insulina glargina para atender pacientes do SUS com diabetes mellitus tipo 1 e 2 ainda em 2025. Em um primeiro momento, a parceria vai garantir que os pacientes sejam atendidos com o produto embalado no Brasil. Mas o acordo garante a transferência da tecnologia para o Brasil para que o produto passe a ser 100% nacional, reduzindo a dependência externa. Nesse cenário, o insumo farmacêutico dessa insulina será produzido integralmente na planta da Fiocruz, em Eusébio, no Ceará, que será construída com recursos do novo pacto. Em apenas 13 dias, o programa de crédito do trabalhador já movimentou mais 3 bilhões de reais em empréstimos consignados. Foram beneficiados 500 mil trabalhadores, com uma média de empréstimo no valor de R$6 mil por trabalhador. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O crédito do trabalhador está disponível a empregados com carteira assinada, empregados domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores. O empréstimo pode ser feito por meio da carteira de trabalho digital. Foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com um minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a atuação de agentes públicos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A fiscalização analisou aspectos como aquisição e uso de imóveis, transferência de recursos e ocupação de cargos de liderança. Entre os problemas encontrados, o TCU destaca os gastos com 2 prédios comprados para servirem como sede e subsede da organização. Juntos, os imóveis já custaram mais de 13 milhões de reais aos cofres públicos. Mesmo adquiridos há mais de 10 anos, nenhum deles está sendo utilizado atualmente. Outro problema apontado foi a nomeação irregular de pessoas para cargos comissionados e técnicos, sem a realização de concurso público. O tribunal fez uma série de recomendações para corrigir as falhas e garantir o ressarcimento do dinheiro. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que revista íntima para entrada de visitantes em presídios é ilegal, mas com exceções. STJ entende que melhor interesse da criança justifica a permanência com família substituta em vez da biológica. TSE confirma multa à empresa por divulgação de pesquisa eleitoral irregular. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Marta Ferreira. Plenário do Supremo Tribunal Federal decide que é inadmissível a revista íntima vexatória com a finalidade de causar humilhação ao visitante e delimita exceções. A prova obtida por esse tipo de revista também é ilícita, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. Marcelo Della Libera. De acordo com a decisão desta quarta-feira, União e Estados terão prazo de 24 meses para a instalação de scanners corporais, esteiras de raio-x e detectores de metais em prisões em todos os presídios. Excepcionalmente, quando não for possível ou eficaz a utilização de equipamentos eletrônicos e houver indícios robustos de suspeitas, a revista íntima poderá ser feita, mas dependerá da concordância do visitante, devendo ser realizada em local adequado e por pessoa do mesmo gênero, preferencialmente por profissionais de saúde. Caso não haja concordância do visitante, a autoridade administrativa poderá impedir a realização da visita. A revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa emitir consentimento válido será substituída pela revista invertida, direcionada ao detento. Melhor interesse da criança justifica a permanência com família substituta em vez da biológica. A decisão é do STJ, Fátima Uchoa. Aos 2 meses de vida, a criança ficou em abrigo diante do risco de convivência com a mãe biológica usuária de drogas, após a Justiça de São Paulo suspender os direitos da mãe e encaminhar o bebê para a adoção. Uma família substituta o acolheu, mas a tia materna requereu a guarda, o que foi concedido pelo Tribunal Estadual. No entanto, a relatora na 3ª turma do STJ, ministra Nancy Andrighi, observou que não foi comprovado que o melhor interesse da criança seria garantido com a guarda à tia materna, pois elas nunca conviveram e, pelo laudo psicossocial, a criança está segura na família substituta com os cuidados necessários para um desenvolvimento saudável. Fluminense terá que pagar multas por atraso nas verbas rescisórias do jogador Matheus Norton, que foi jogar na Ucrânia. A decisão é da 4ª turma do TST, Anderson Conrado. No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o time de futebol do Fluminense do Rio de Janeiro sustentou que a Lei Pelé estabelece um regime jurídico próprio para os contratos de atletas profissionais. De acordo com o clube, a norma especial já prevê uma multa rescisória específica regulando a rescisão contratual. A ministra Maria Cristina Peduzzi, relatora do caso na 4ª turma do TST, discordou dessa tese. Ela esclareceu que a Lei Pelé estabelece exceções pontuais à aplicação da CLT, mas não exclui a incidência das multas por atraso no pagamento de verbas rescisórias. TSE mantém multa contra a empresa por divulgar pesquisa eleitoral irregular. O valor da multa foi fixado em R$ 53 mil. Fábio Ruas.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação contra o Instituto Data Trends pela divulgação de pesquisa eleitoral irregular nas eleições municipais de 2024 em Ibimirim, Pernambuco. Os ministros consideraram que a empresa não informou a quantidade de eleitores entrevistados nem a distribuição do eleitorado por locais onde a pesquisa foi feita. Justiça Federal determina que a ANP apresente em até 30 dias cronograma de fiscalização em pontos de abastecimento em Roraima. A ação partiu do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. O MPF identificou falhas graves na fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o que permitiu o aumento de pontos clandestinos de abastecimento de combustíveis de aviação que abastecem aeronaves e serviços do garimpo ilegal. Por isso, a Justiça determinou que a ANP apresente um cronograma detalhado de fiscalização e suspenda autorizações de funcionamento de todas as pessoas jurídicas que estejam operando ilegalmente ou fornecendo apoio logístico à atividade ilegal de mineração no Estado. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto que garante nutricionistas no SUS para crianças com autismo segue para a sanção. Reivindicações de entregadores de aplicativos serão debatidas pelo Senado. Comissão discute formas de combater devedores recorrentes com dívidas milionárias. Boa noite. Entregadores de aplicativos começaram o mês de abril com uma paralisação nacional por melhores condições de trabalho. As reivindicações da categoria chegaram ao Senado e serão debatidas na Comissão de Assuntos Sociais. Os detalhes com Marcela Diniz. A Comissão de Assuntos Sociais vai reunir representantes de trabalhadores de plataformas digitais e do governo em uma audiência pública sobre os direitos dos cerca de 1,5 milhão de motofretistas e motoristas por aplicativo que atuam no país. O mês de abril começou com o break dos apps, greve nacional da categoria que reivindica, entre outros pontos, taxa mínima de R$10 por corrida, reajuste do quilômetro rodado de R$1,50 para R$2,50 e limite de 3 quilômetros para a atuação das bicicletas. O pedido de audiência pública foi da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. A gente teve uma paralisação do setor, os mototaxistas, os motofrentistas, eles são fundamentais para o nosso dia a dia, para trazer um medicamento, um alimento, e realmente a gente tem que debater. Ainda não há data para o debate. Um estudo feito a pedido da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia revelou que cerca de 68% dos entregadores são negros e 40% têm menos de 30 anos. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que aumenta a pena para o roubo de cabos de energia, podendo chegar a 12 anos de prisão. O projeto seguiu para análise do plenário em regime de urgência. Repórter Marcela Cunha. O projeto endurece as penas para furto, roubo e receptação de fios, cabos ou equipamentos que afetam serviços essenciais, como energia, telefonia e internet. Pela proposta, a punição para o furto de cabos será de 2 a 8 anos de reclusão. Se houver violência ou se o material roubado afetar o funcionamento de serviços públicos essenciais, a pena subirá para 6 a 12 anos de prisão. Também recebem agravantes os crimes cometidos durante calamidade pública ou que causem interrupção de serviços. Já a recepção qualificada, quando o criminoso compra ou revende produto roubado, pode render entre 3 e 8 anos de prisão e multa. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acredita que as penas mais duras vão desencorajar esse tipo de crime. Esse é um problema que está ocorrendo hoje com muita frequência no Brasil, a questão de roubo de cabos e fios, que faz as
das comunicações. Então, o setor movimenta aproximadamente 7,4 bilhões de reais, sendo que 30% desse valor, 2,4 bilhões, se admite que sejam ilegais. O projeto também livra as operadoras e concessionárias de sanções indevidas quando a interrupção do serviço ocorrer por causa de crimes. Hoje, as empresas são responsabilizadas mesmo quando a falha decorre de ação criminosa fora de seu controle. Os chamados devedores contumazes são aqueles que, de forma recorrente e intencional, deixam de pagar impostos e outras obrigações financeiras, transformando essa prática em uma estratégia de negócio. Diferentemente de empresas ou pessoas que enfrentam dificuldades momentâneas, esses devedores acumulam dívidas deliberadamente e seguem operando sem regularizar a sua situação. No Senado, um projeto para coibir esse tipo de conduta foi tema de uma audiência pública. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. A audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei do devedor contumaz ouviu tributaristas e representantes do governo e de empresários. Emerson Capaz, do Instituto Combustível Legal, diz que até o crime organizado identificou uma oportunidade na sonegação. As cadeias que hoje sustentavam o crime organizado, PCC, Comando Vermelho e mais de 80 facções que existem no Brasil hoje, perceberam que eles podem também ser empresários. Eles podem também empreender, só que eles vão empreender de que forma nos nossos setores? Vão empreender sonegando, adulterando, falsificando, praticando pirataria. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, diz que o desafio da proposta é estabelecer critérios uniformes, claros e objetivos para distinguir os devedores contumazes, aqueles que reiteradamente deixam de pagar impostos, dos demais contribuintes. O propósito é exatamente o de defendê-lo como um projeto que demarca, compartimentaliza cada uma das ações, diferenciando de forma cabal e inequívoca aqueles que agem com propósito único e doloso de prejudicar, não apenas na concorrência, mas com repercussões as mais variadas, daqueles que são os devedores não contumazes, os eventuais. Veneziano considera devedor contumaz quem deve mais de 15 milhões de reais, ou 30% do faturamento do ano anterior, com valor igual ou superior a R$1 milhão por mais de um ano e sem motivo, como uma crise econômica ou desastre ambiental que justifique a inadimplência. A votação do projeto 164 de 2022, que estabelece a identificação e o controle desses devedores contumazes, estava marcada para hoje na Comissão de Constituição e Justiça, mas foi adiada devido a um pedido de vista. Avançou no Senado a proposta que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. O objetivo é garantir o acolhimento às famílias que enfrentam a perda de um filho, com direito de registrá-lo oficialmente. Repórter Marcela Cunha. Entre as ações previstas estão o serviço de apoio psicológico especializado, a realização de exames para investigar a causa do óbito e acompanhamento de gestações futuras para evitar novos casos. O projeto também garante espaços reservados em hospitais e o direito ao registro oficial da criança nascida morta. A relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, que é enfermeira, disse que o Brasil registra 50 mil mortes fetais e neonatais por ano. A perda de um filho é uma dor que não tem tamanho e muitas famílias enfrentam esse luto sem um suporte adequado. Agora, uma política nacional de humanização do luto materno e parental vai garantir o atendimento psicológico, a capacitação de profissionais de saúde e redes de apoio para essas mães e pais. Além disso, é essencial combater o tabu em torno do tema e incentivar pesquisas para aprimorar as políticas públicas. O Brasil precisa reconhecer essa dor e agir para acolher e amparar quem enfrenta essa difícil realidade. A proposta estabelece ainda que outubro será o mês do luto gestacional, neonatal e infantil. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, lembrou do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado hoje, 2 de abril. Para ele, a data é um chamado para a sociedade se atentar sobre a importância do tema e para a proteção dos direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista. O parlamentar pontuou também os avanços já conquistados na legislação, como a inclusão das pessoas com autismo na Lei Brasileira de Inclusão, garantindo legalmente os mesmos direitos e garantias dadas às pessoas com deficiência. Romário pediu que os
deputados federais aprovem um projeto de lei que estabelece validade permanente ao laudo de diagnóstico do transtorno. Esperamos que a Câmara dos Deputados não demore em fazer essa sua parte, em algo que dará tanta segurança e proteção às famílias. E o Senado aprovou na tarde de hoje o projeto que prevê a atuação de nutricionistas especializados no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista num sistema único de saúde. Senadoras que também são médicas explicaram que crianças com autismo frequentemente apresentam alta seletividade alimentar, o que pode levar à desnutrição. Os detalhes com a repórter Érica Christian. O projeto inclui na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista a atuação de um nutricionista especializado que deverá seguir protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas definidas por autoridades competentes. A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, que é médica, citou que as pessoas com TEA possuem seletividade alimentar. Segundo ela, um nutricionista, numa equipe multidisciplinar, poderá estimular a criança a comer melhor. Ela comendo melhor, ela vai crescer melhor, ela vai ter a sua parte neurológica muito mais bem formada e dessa forma melhorando como todo, inclusive no desenvolvimento psicomotor. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que também é médica, explicou que crianças autistas tendem a ter uma dieta limitada de baixo valor nutricional. Se você não tiver uma alimentação rica em ferro, em vitamina B12, você tem que ter esse olhar, porque senão ela vai ficar uma desnutrida que associa a desnutrição a coisa grave, que é as crianças em fase de crescimento. Pela proposta, um nutricionista especializado deverá atuar em equipes multidisciplinares no Sistema Único de Saúde. Aprovado pelo Senado, o projeto vai à sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara libera crédito para combater efeitos de seca e incêndio florestal. Governo e oposição mantêm divergência sobre anistia pelo 8 de janeiro. Plenário analisa projeto que autoriza ação contra tarifas de outros países. Boa noite. O plenário da Câmara priorizou ao longo da tarde de votações o projeto que permite ao governo adotar medidas de reciprocidade caso produtos nacionais sofram taxação extra em outros países. A votação da proposta se dá em meio ao processo de obstrução do PL, temporariamente retirado, em defesa da votação da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O repórter Luiz Gustavo Xavier detalha os debates em torno dos dois temas. O projeto que concede anistia aos golpistas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 divide os principais partidos de governo e da oposição na Câmara. Enquanto a oposição promete obstruir os trabalhos até o texto entrar na agenda de votações, o governo quer priorizar o projeto de reciprocidade, a isenção do imposto de renda e a votação da PEC da Segurança Pública. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, afirmou que a urgência da proposta de anistia não será pauta e defendeu que a prioridade nesta semana seja a votação do projeto que trata de medidas de reciprocidade do governo brasileiro a ações de países ou blocos que dificultem a atuação dos produtos nacionais em mercados estrangeiros. O texto foi aprovado no Senado. Lindbergh afirmou ainda que a oposição não tem as assinaturas para votar o requerimento de urgência. Segundo o líder, essa pauta não interessa ao parlamento e as bancadas não vão apostar numa proposta inconstitucional e que pode abrir uma crise institucional. Lideranças dos partidos sabem que essa pauta paralisa o país e arrasta o poder legislativo por uma crise institucional. Porque, primeiro, é inconstitucional o projeto de anistia. Não é passível de anistia crimes contra o Estado Democrático de Direito. Além de buscar votos para tentar aprovar o projeto da anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado, o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, também anunciou que o partido vai entrar com um pedido de sustação da ação penal que corre no STF contra o deputado delegado Ramagem, do PL Fluminense. O parlamentar acionou réu no Supremo Tribunal Federal, junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por envolvimento na tentativa de golpe de Estado por unanimidade da primeira turma do Supremo. E que em nenhum momento o Partido Liberal vai abrir mão das prerrogativas constitucionais do artigo 53 na proteção de um homem probo,
de um homem que sempre prestou seus serviços, inclusive quando delegado da Polícia Federal, e em nada mancha a sua história. Bolsonaro e outros 7 réus, incluindo Ramagem, responderão a acusações por 5 crimes: golpes de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. A possibilidade de sustar a ação penal contra o deputado é prevista na Constituição. Segundo o texto constitucional, o pedido de sustação terá de ser analisado pelos deputados no prazo de 45 dias do seu recebimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Ainda nesta edição, o jornal Câmara dos Deputados trará mais novidades sobre o projeto da reciprocidade nas tarifas. Tadeu Venere, do PT do Paraná, defende a adoção de medidas de reciprocidade comercial. Ele critica a assimetria nas relações internacionais, argumentando que alguns países impõem tarifas elevadas sobre produtos brasileiros, prejudicando setores estratégicos. Tadeu Venere acredita que a taxação de produtos estrangeiros é essencial para garantir competitividade aos produtores nacionais. Ele alerta que a resistência à medida favorece a concorrência desleal e enfraquece a economia, comprometendo o desenvolvimento do país no cenário global. Justiça. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, questiona a proposta de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Para ele, a tramitação em regime de urgência do projeto atropela o devido processo legislativo. Na visão de Coronel Meira, do PL de Pernambuco, o Brasil vive um processo de perseguição institucional disfarçado de processo legal. O deputado defende a concessão de anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e aponta injustiça nos julgamentos ocorridos até agora. Coronel Meira acusa o judiciário de atuar de forma política, silenciando vozes conservadoras sob o pretexto da legalidade. O legislador afirma que a anistia é um gesto de reconciliação inspirado por exemplos históricos. Anistia não é indulto, é freio civilizatório. Ela impede que o sistema enlouqueça e passe a perseguir o próprio povo. Os que hoje se calam diante do arbítrio serão cobrados amanhã pelos seus filhos. E os que hoje batem palmas para a perseguição serão mais cedo do que imaginam, vítimas do mesmo veneno. Segundo Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, as contradições de Jair Bolsonaro sobre a minuta golpista demonstram a gravidade dos fatos que antecederam o 8 de janeiro. Para ele, os atos foram uma tentativa de golpe que envolveu a destruição das sedes dos 3 poderes e ameaças às autoridades. Ao apoiar a anistia aos presos do 8 de janeiro, Rodrigo Dazaelli, do PL de Mato Grosso, relata que um dos detidos está impossibilitado de ajudar a mãe idosa e doente. O parlamentar defende a obstrução legislativa como um esforço para pressionar a votação do projeto de anistia. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, chama a atenção para a queda da popularidade do governo. O deputado alega que a rejeição vai continuar enquanto aliados do presidente Lula defenderem a prisão política dos manifestantes de 8 de janeiro. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, adverte que a base de todas as condenações aos presos de 8 de janeiro é o atentado violento ao Estado Democrático. Ela reforça o papel do STF em julgar esses crimes e condena a pressão da oposição por anistia, com a obstrução dos trabalhos da Câmara. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro pela manifestação ocorrida em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em sua interpretação, a solicitação é tentativa de intimidar a participação popular no ato convocado para 6 de abril. Coronel Ulisses, do União do Acre, defende a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, alegando que estão sendo condenados de maneira desproporcional. O deputado cita o tratamento dado a criminosos de alta periculosidade, reforçando a necessidade de justiça equilibrada e imparcial. Política. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, atribui a queda da aprovação do governo federal ao aumento de preços e à desorganização política. O deputado aponta que, segundo o levantamento da Quest, a rejeição subiu para 56% em todo o país e para 46% na região Nordeste. Outro fator que, na visão do congressista, contribui para a desaprovação do executivo é o distanciamento entre os poderes executivo e legislativo. Luiz Lima também questiona os gastos do governo com viagens e critica decisões do judiciário que, segundo ele, têm caráter político.
Segurança Pública. Otone de Paula, do MDB, afirma que no Rio de Janeiro, facções criminosas impedem o deslocamento de moradores entre comunidades dominadas por grupos rivais. A situação, segundo ele, tem deixado os moradores sem acesso a serviços básicos como saúde e educação. Otone de Paula responsabiliza o governo do Rio de Janeiro pela perda de controle sobre o território. O parlamentar critica o que considera a omissão das autoridades locais diante de conluios dentro do Executivo, do Judiciário e do Legislativo do Estado. Para delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, o crescimento da violência no país reflete a fragilidade das instituições no enfrentamento à criminalidade. O deputado critica a portaria do governo que estabelece diretrizes mais rigorosas para o uso de armas de fogo por policiais. Ele afirma que medidas como essa enfraquecem a atuação das forças de segurança e favorecem o avanço do crime organizado. Delegado Marcelo Freitas acusa o Executivo Federal de faltar com firmeza no combate à criminalidade, comprometendo a ordem pública e ampliando a sensação de insegurança. Gilson Daniel, do Podemos, elogia o governo do Espírito Santo pela redução contínua nos índices de homicídios. O deputado exalta o impacto positivo do programa Estado Presente e o trabalho eficaz das forças de segurança capixabas. Gilson Daniel anuncia que vai destinar parte de suas emendas para fortalecer ainda mais o combate à violência. Na avaliação do parlamentar, a população tem mais qualidade de vida em uma sociedade segura. Saúde. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, reforça a importância da empatia e da inclusão. Ela lembra que o TEA se manifesta de diversas formas e alerta que a falta de compreensão da sociedade pode levar à exclusão e ao preconceito. Defendendo a ampliação de políticas públicas, ela enfatiza a necessidade de garantir direitos e melhores condições para essas pessoas. Ana Paula Lima menciona projetos em tramitação que propõem a criação de salas sensoriais em unidades de saúde e espaços adaptados em escolas. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, sustenta a importância de aprimorar as políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. Ele defende criar um banco de dados para garantir que educação, saúde e assistência cheguem a essas pessoas, sobretudo em regiões remotas. Sidney Leite lembra que o acesso a tratamento para pessoas autistas ainda é um desafio, especialmente para famílias de baixa renda. Por fim, ele pede ampliação dos serviços especializados e menciona o uso do canabidiol como alternativa terapêutica para alguns pacientes. Paulo Folleto, do PSB do Espírito Santo, reforça a necessidade de avançar na construção do novo hospital de Colatina. Ele lembra que os recursos já foram reservados e cobra a liberação do terreno, ressaltando que a obra não vai prejudicar outras unidades de saúde existentes na cidade. Paulo Folleto destaca a importância de investimentos contínuos na saúde pública e afirma que vai continuar destinando recursos para hospitais de Colatina. Ele enfatiza que a ampliação da estrutura de saúde deve garantir um atendimento mais eficiente para todos na região. Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, solicita apoio dos congressistas para derrubar o veto presidencial sobre a inclusão do diabetes tipo 1 na Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Para ele, reconhecer as necessidades dessas pessoas é garantir justiça e dignidade a elas. Pedro Ayrara destaca que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que afeta milhares de brasileiros, exigindo tratamento contínuo a altos custos. O deputado reforça que os portadores enfrentam restrições severas, dificultando atividades cotidianas como as escolares. Desenvolvimento Regional. Em votação marcada pela obstrução da oposição, plenário aprova MP com recursos para combate aos efeitos da seca e incêndios florestais. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes da proposta. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que libera R$ 938 milhões no orçamento para 7 ministérios. Parte dos recursos é destinada a ações de enfrentamento aos efeitos da seca e dos incêndios florestais no Pantanal e na Amazônia. Mas tem dinheiro também para o combate à criminalidade, atenção à saúde, segurança alimentar e pagamento de auxílio para pescadores. A votação foi marcada por obstrução do PL em defesa do projeto que anistia os acusados de tentativa de golpe de Estado processados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a MP acabou aprovada
aprovada por 317 votos contra 92. Do total previsto na medida provisória, 180 milhões de reais são destinados aos Ministérios da Integração e Meio Ambiente para proteção e defesa civil na Amazônia e para ações de combate a incêndios. Mas a maior parte dos recursos, 418 milhões de reais, é para pagamento do seguro-defeso, como é conhecido o seguro-desemprego dos pescadores artesanais. Esses recursos beneficiam pescadores de 100 municípios da região norte atingidos pelos efeitos da seca. A medida provisória foi publicada em outubro do ano passado, com efeito imediato, ou seja, os recursos já puderam ser usados assim que a MP foi publicada, mas é preciso a aprovação do Congresso para que o uso desse dinheiro não fira as leis de responsabilidade fiscal. O deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, líder do PL, anunciou que o partido está em obstrução até que a Câmara aprove a anistia para os acusados de depredar prédios dos 3 poderes em Brasília. Todos nós não queríamos era que queimadas nenhuma existisse no Brasil. Entretanto, é mais um cheque branco que o governo quer que nós possamos dar. E nós, da bancada do PL, não daremos mais cheque em branco a esse desgoverno. É mais, nós estamos, presidente, em um processo de obstrução que há uma pauta mais importante que todas para a bancada do PL e para vários partidos dessa casa, que é a anistia. A aprovação da medida provisória foi defendida pela bancada aliada ao governo, como explica a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Porque nós temos 100 bilhões que vão para a Amazônia Legal, para inclusive prevenir todos os efeitos de uma das mudanças climáticas. Nós não podemos desrespeitar o povo da Amazônia Legal e impedir que este crédito ele se consolide, mas alguns acham que é mais importante anistiar criminosos. A medida provisória que libera 938 milhões de reais no orçamento para diversas ações como o pagamento do seguro-defeso e enfrentamento aos efeitos da seca e dos incêndios florestais no Pantanal e na Amazônia foi aprovada em seguida pelo Senado, pois perderia a vigência à meia-noite desta terça-feira. O texto seguiu para promulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Meio Ambiente. Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, critica projeto que proíbe o comércio de pássaros no Brasil, em discussão na Comissão de Meio Ambiente. Ele defende os criadores, afirmando que as aves não são retiradas da natureza e a criação segue critérios responsáveis. Segundo o Sargento Portugal, os pássaros criados em cativeiro destinam-se à participação em torneios e estão protegidos de maus tratos. O legislador defende o arquivamento da proposta e quer que a Câmara ouça os criadores. Agricultura. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a prorrogação do prazo para o georreferenciamento de propriedades rurais com até 25 hectares. Ele afirma que a medida facilita o acesso ao crédito e combate fraudes, beneficiando toda a cadeia produtiva do meio rural. O deputado alerta que muitos agricultores ainda não conseguiram realizar o processo dentro do prazo estabelecido. Por isso, Pompeu de Matos cobra a ação do governo para evitar que pequenos proprietários sejam prejudicados, comprometendo a estabilidade do setor. Lucas Redecker, do PSDB, alerta para a crise enfrentada pelos agricultores do Rio Grande do Sul, que após as enchentes agora lidam com a estiagem. Ele ressalta que o estado é o segundo mais afetado por secas no Brasil. De acordo com Lucas Redecker, a falta de incentivos do governo aos agricultores gaúchos gera dificuldades financeiras e ameaça a continuidade da produção agrícola. Como alternativa, o deputado sugere que os recursos do Fundo Social do Pré-Sal sejam direcionados ao setor agrícola do estado. João Daniel, de Sergipe, parabeniza os movimentos sociais do campo e o núcleo agrário da bancada do PT pelo trabalho em defesa da agricultura familiar. O deputado reconhece o papel do governo na implementação de programas voltados ao desenvolvimento rural. João Daniel também celebra os investimentos federais em Sergipe voltados para a construção de um campus da Universidade Federal em Estância e a ampliação do hospital universitário. Para ele, essas iniciativas garantem desenvolvimento regional por meio do fortalecimento da ciência. Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, acredita que a agricultura familiar é um dos principais pilares da economia nacional. O deputado cita dados que apontam o setor como responsável por 70% dos alimentos consumidos no Brasil e por mais de 10 milhões de empregos. Para incentivar ainda mais o pequeno produtor, defensor Estélio Denner sugere projeto que autoriza o uso do FGTS para aquisição de maquinários agrícolas. O deputado acha essencial avançar com pautas que garantam crescimento ao homem do campo.
Transportes. Charles Fernandes, do PSD, alerta para a paralisação das obras da ferrovia Oeste-Leste, entre as cidades de Caetité e Ilhéus, na Bahia. Ele argumenta que a ferrovia é fundamental para o escoamento da produção agrícola e para o desenvolvimento econômico da região. Charles Fernandes cobra uma solução imediata do governo para garantir a continuidade da obra, evitando prejuízos aos trabalhadores e ao setor produtivo. O parlamentar defende que uma nova empresa assuma a concessão o mais rápido possível. Trabalho. Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, defende o projeto que tipifica como crime de improbidade administrativa o não pagamento dos pisos salariais. Ela critica a resistência de autoridades em cumprir esse direito, prejudicando os profissionais da educação. A parlamentar ressalta que a valorização da educação deve abranger todos os trabalhadores das escolas. Professora Luciene Cavalcante enfatiza a necessidade de assegurar condições dignas para aqueles que garantem a qualidade do ensino no país. Votação. O plenário da Câmara finaliza a votação do projeto que permite ao Poder Executivo adotar contramedidas a países ou blocos econômicos que criarem medidas de restrição às exportações brasileiras. A autorização abrange tanto sanções de natureza comercial quanto de origem do produto. Segundo o texto vindo do Senado, o governo pode impor tributos, taxas ou restrições sobre importações de bens ou serviços de um país, suspender concessões comerciais ou de investimentos e ainda suspender concessões relativas a direitos de propriedade intelectual. A edição de amanhã vai trazer mais informações sobre a proposta votada. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite. Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.